Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui quem fala é o Marco. Estamos aqui para fazer a gravação do podcast da matéria da Rota da Seda, da professora Aline. E nesse dia aqui temos 4 participantes, nossos 4 colegas muito queridos, muito legais, muito bonitos. E vamos aqui fazer um nosso podcast acerca do texto sobre os missionários franciscanos e o problema da comunicação com os infiéis no século 13 e 14. Que é um texto que fala sobre missionários que saíram da Europa e foram lá se aventurar pela Ásia e Mongólia e falar um pouquinho sobre suas experiências. Meu nome é Marco de Azevedo Pelágio, tenho 27 anos e estou fazendo essa matéria para conseguir mais algumas horas extras para me formar e espero acabar esse ano. Agora eu passo a palavra para nossos outros colegas, pode ser o Pedro Maciel. Boa noite, Pedro, como estás? Opa, Marco, tudo bem? Boa noite, pessoal, nossos ouvintes, seus colegas. Me chamo Pedro Maciel, tenho 24 anos, sou na verdade estudante de Engenharia de Materiais do campus de Blumenau da UFSC, mas eu sou apaixonado por História e quis aproveitar agora com esse momento EAD que temos para pegar umas matérias e cumprir minhas cargas de disciplinas optativas. Perfeito, muito bom. Ângelo, consegue me ouvir? Sim. Sou o Ângelo, eu também sou do curso de História, estou também quase me formando, já fiz estágio, estou fazendo TCC e também estou tendo algumas horas fazendo os tópicos extras, né, que ainda falta para mim. Ah, sim. E agora eu passo a palavra para nossa querida Yara. Como você vai, Yara? Tudo bem, pessoal. Eu sou Yara Silveira, eu tenho 58 anos e eu estudo História para prazer. Eu já trabalho, sou veterinária, então estou fazendo as disciplinas eletivas assim que me interessam. Ai, que legal. Isso. Mas enfim, vamos começando o nosso podcast com o nosso textinho sobre os missionários. Alguém gostaria de fazer algum comentário preliminar, já comentando sobre o texto? Eu gostaria de falar alguma coisa sobre a autora do texto, do capítulo esse que a gente vai comentar. Ah, né? Sim. Que é Marina Klein, ela é graduada em Letras e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em História Medieval pela Universidade de Sevilha. E ela trabalha em História Medieval da Península Ibérica. Tem outra historiadora também que fala muito da Península Ibérica, que eu cheguei a ler na minha graduação em História Medieval, que é a Adeline Roucois. Não sei se vocês chegaram a ler também. Não, eu não li. Infelizmente o livro dela é bem difícil de se conseguir, mas a gente conseguiu ler um texto na disciplina. Eu acho muito legal. Mas o texto por si só começa com uma breve introdução, falando um pouquinho sobre como o Ocidente via o Oriente. E principalmente essa curiosidade começou a surgir no Ocidente pelas cruzadas. As cruzadas elas conseguiram abrir uma visão do Ocidente perante o Oriente. E assim, com essas expansões que estavam acontecendo por essas guerras, eles começaram a observar aquela outra massa continental muito pouco conhecida, né? E começaram a fazer, inclusive, missões de expansão missionária. Criação de ordens mendicantes começaram nesse período e elas tinham uma característica que é fazer exatamente essa expansão, para fazer muito das peregrinações, ir até o horizonte, lá longe, lá onde ninguém cogitava imaginar estar alguém para fazer evangelização. E essas ordens entraram para fazer esse tipo de trabalho evangelizador, além de conhecer também a Ásia e outros países ali perto, ali próximos. Países não, essas regiões. Foi também, os ocidentais começaram a ver muito com olhos até muito curiosos a expansão dos mongóis. Eles até viram com bons olhos a expansão dos mongóis, porque acreditavam que essa expansão pertencia a um rei cristão do Oriente, que existia uma lenda ali dentro do Ocidente que havia um rei, o Preste João, que morava lá na Ásia, num reino bem distante, mas ele era um rei muito poderoso, que em determinado período ele iria se expandir grandemente pela região, iria dominar vários países e queria ajudar os ocidentais a conquistar o território árabe, que estava sob domínio árabe. Só que eles se decepcionaram um pouquinho quando descobriram que esse rei, na verdade, estava até atacando os ocidentais, invadindo, por exemplo, até a Polônia com os mongóis. Mas isso já abriu muitos caminhos para os ocidentais conseguirem chegar até a Mongólia e, inclusive, chegar até a China. Isso. Aí, é bem isso, Marco. Então, daí eu fiquei encarregado de falar mais ou menos ali sobre essa relação com o Oriente Médio, né? Tipo, vou abrir aqui, deixar aquilo aqui. Que além de ter toda essa questão ali no Mediterrâneo, também tinha esse diálogo ali no Oriente Médio, ali também posso falar um pouco ali na Mongólia, né? Sim. Eu achei muito interessante, cara, essa parte.
Eu fiz até um tópico com o Silvio sobre isso, sobre Oriente Médio, cinema. Eu achei bem legal. Então, queria te perguntar, então, Marco, tipo, o que você pensa em relação ao texto, né? Que a gente já sabe que, partindo do senso comum que fala sobre os franciscanos e os dominicanos, queria te fazer essa pergunta, então. Tu acha que tinha esse problema também ali no Oriente Médio? Enfim, é muita coisa que existia ali no Oriente Médio, né? Eram muitas disputas que aconteciam, principalmente com as cruzadas. Queira ou não, eles sempre estavam disputando. Jerusalém era uma terra muito disputada, e essa disputa entre Oriente e Ocidente, islâmicos e cristãos, era uma coisa bem recorrente. Só que apesar disso, eles nunca tentaram deixar de tentar fazer uma evangelizaçãozinha por ali, por essas regiões. E uma dessas coisas que entraram como uma luva nesse contexto são as ordens mendicantes, né? Os frades que começaram a ser enviados pelo Papa para essas missões, para conhecer também. Deixa eu só falar um pouco. Acho que chama bastante atenção, né, isso no texto, né, cara? Sim, o texto fala sobre muita coisa, né? Mas nesse contexto geral aqui. Justamente o que você tá falando, Marco, que tinham essas ordens, né? Só que mais específico a ordem dos franciscanos, né? Que eles tinham um duplo voto, né? De não ter possessão de bens, que é tanto um individual, mas quanto coletivo como ordem, né? O que fazia eles irem muito mais além que outras ordens. Sim. Foram eles que tiveram contato com os mongóis, né? E o texto ele deixa bem claro, né? Isso nos quatro relatos que ele apresenta. E é bem interessante como ver a jornada que cada um tem e a visão que cada um teve perante isso. Uhum. O texto não mostra 4 personagens, né? 4 cristãos que viajaram ali pra Mongólia e pra China. Não, eu acho interessante, né? Que o Papa depois também se interessou, né? Que fizesse contato com os infiéis. Então ele mandou esses frades, né? Tem esses 4 que estão no texto ali, né? E com diferentes abordagens, né? Então uns passaram pela Índia e depois foram para a China, outros foram direto para a Mongólia, e aparece essa questão então da dificuldade de se comunicar em função da língua, né? Mas continuando o relato da Yara, que ela falou dos nossos relatos, né? Vamos dar nome aos bois. Tem 4 relatos aqui que o texto nos fala. 4 desses homens, né? 4 desses homens aí que pertenciam a essas ordens franciscanas e dominicanas e que foram fazer a expedição. Vou fazer a leitura aqui. É o João de Pindelacarpini e o Flamengo Guilherme de Rubruck. E 2 frades que viajaram até a China, que é o João de Montecorvino e o Odorico de Pordenone, que acabaram fazendo essa viagem. E vale lembrar que a China, nesse período, ela estava sob domínio mongol. Ou seja, indo para a China tem que conversar muito com o rei mongol, o rei da Mongólia ali, para conseguir ter todos esses contatos. Até porque o Papa também, quando ele descobriu que os mongóis não eram esse tal Prestes João, ele precisou mandar pessoas para fazer umas missões de reconhecimento. E aproveitando essa missão, essas expedições de reconhecimento do inimigo, esses frades também chegaram lá para fazer seus relatos, escrever sobre as vivências deles, sobre as peregrinações e sobre os processos de evangelização, não é verdade? Só uma exceção, que é o Rubruck, que é o Guilherme de Rubruck, que ele fez uma viagem por conta própria, para fazer as próprias missões deles. E um dos primeiros evangelizadores foi o João de Montecorvino, que ele chegou na China, e inclusive ele acabou por chefiar uma diocese na China. Inclusive ele conseguiu alguns convertidos, mas eles tinham muitas dificuldades nesse sentido, porque havia o problema do idioma, o problema da língua. Como que o pessoal da Europa que falava latim ia se educar no idioma mongol, idioma chinês? Só imagina a dificuldade aqui. Então era necessário tradutores, mas nem sempre tinha tradutores para esses idiomas tão extremos. Pedrão, quer fazer um comentário? Pois então, eu ia comentar que é até engraçado isso, né? Que enquanto os europeus possuem essa grande dificuldade de ter um entendimento, de ter um diálogo, os mongóis, eles tinham um cuidado muito maior. Eles queriam ser muito claros na mensagem que eles passavam. Tanto que tem um relato no texto que passa que, enquanto os europeus estavam nessa confusão, os mongóis pegaram e pediram para redigir claramente cada palavra deles, para traduzir em latim, para assim a carta que ia para o Papa ter uma noção bem clara e direta dos assuntos que eles queriam tratar. Porque tem aquele Averroes, né, que eu já ouvi falar bastante. Filósofo. Que naquela época
fez bastantes traduções, né? Ele fez muita tradução do grego e do latim, né? Pro idioma lá Sim. dos islâmicos. Sim, né? E era mais sobre isso que eu queria falar nesse tópico, assim, né? Que eu achei bem interessante. É uma grande dificuldade, mas felizmente nesse período também estavam surgindo escolas de tradutores. Tanto que São Tomás de Aquino, ele leu Averroes, né? Ele leu e comentou muito sobre Averroes. Então, existiam essas dificuldades, é claro. Principalmente nesse período, porque não existiam escolas para ensinar idiomas. Que foi uma iniciativa que mudou posteriormente, né? Principalmente com várias personalidades, como o Francis Bacon, né? Que também era um frade. E ele é o criador do método científico, como a gente conhece. E ele tem muita importância. Fale. Então, por fim, daí eu queria fazer uma pergunta para Yara, se ela teria algum filme assim que fale sobre o tema, né, que poderia ajudar o telespectador, no caso, né, quem for assistir o podcast. Tenho sim. Tem um filme do Scorsese, Silêncio. Só que ele passa, é o século XVII já, e é no Japão. É uns monges, uns jesuítas que vão para lá, padres, né? Padres jesuítas. E é bem interessante, porque eles são dois jovens padres que vão para o Japão procurar um mentor deles que teria desaparecido lá. E é uma época que o Japão tinha proibido o cristianismo e inclusive estrangeiros, eles não queriam que entrassem no país, então tem muita perseguição. Mas é bem interessante o filme, Silêncio, do Martin Scorsese. Confesso que eu pensei que ia citar outro, mas tá, tudo bem. Se você sabe de outro filme, fale, Anjos. Não. Eu ia citar uns que eu assisti nesse tópico do Silvio, né? Não sei se todo mundo fez, mas que é bem interessante, cara. Não fiz. Se chama Mandab, né, o nome. É bem interessante, cara, que fala da questão ali do Oriente Médio, né, como é que era, que faz uma ligação com a África. Achei bem interessante trazer para esse... Tudo tá conectado, né? Sim. Queira ou não, tudo que reverbera na outra região, lá no extremo, vem aqui pro ocidente também, sem nenhum problema. Uhum. E depois, quando os ocidentais começaram a fazer a grande expansão marítima, né? O chamado desse jeito, eles chegaram no Japão, tudo. Os portugueses chegaram no Japão, começaram a ter muitos contatos ali, fazendo convertidos, só que chegou um momento que os japoneses resolveram dar um pé nos portugueses ali, e os portugueses saíram da região, e o Japão fez esse tal fechamento, né? E eu acredito que o contexto do filme que a senhora citou foi exatamente nesse... É isso, nesse momento aí que os japoneses fecharam para os estrangeiros, e incluindo os padres. Uhum. Se cansaram, né? Sempre acontece, mas eles tinham pelo menos mais alguma facilidade para falar o idioma, né? Porque pelo menos o pessoal tava lá mais envolto, mas os outros franciscanos aqui tiveram mais dificuldades. Teve até mesmo um deles que teve que voltar para a Europa para conseguir traduzir uma carta, porque os mongóis não estavam conseguindo fazer a tradução. Então, a partir de todos esses problemas, eles começaram a pensar como a gente pode resolver vários desses problemas. E uma das pessoas que surgiram ali é o Francis Bacon, que é importante fazer a citação. E ele falava muito que a busca pela ciência possui 4 finalidades: para o governo da igreja, para a direção da cristandade, para a conversão dos infiéis e a condenação daqueles que não podem ser convertidos. Mais do que isso, né? Ele falava de 5 disciplinas fundamentais, que são saberes essenciais, que é a moral, a ciência experimental, a ótica, a matemática e suas aplicações e o conhecimento de línguas. Dentre as línguas que são indispensáveis se aprender numa universidade, é o árabe, o grego, o caldeu e o hebraico, que é muito importante porque olha só o que o Bacon fala pra gente, da importância de converter os fiéis, que é uma coisa dos infiéis, me desculpe, e além disso aprender os idiomas, porque é necessário saber o idioma deles para conseguir fazer a conversão. E uma dessas dificuldades aconteceram muito nessas conversões na China, porque alguns dos missionários ali, mesmo tendo tradutores, não conseguia ter a mesma retórica para falar com o pessoal ali do Extremo Oriente. Não era a mesma retórica, um tradutor. Então havia essa dificuldade. Então, além disso, quando eles precisavam preparar alguém para fazer evangelização, ele tinha que ser muito bem preparado nessa arte de falar. E muito bem preparado teologicamente também. E o que eles fizeram muito nessas regiões, preparar muitas pessoas para fazer esses comentários. Não, eu ia comentar que realmente é isso, Mar. O texto deixa bem claro que os 2 problemas principais com os franciscanos era a questão do idioma, que eles não possuíam um domínio, e também
esse problema é que eles tinham uma tarefa de evangelizar, mas eles não conseguiam executar ela bem de fato, porque eles eram clérigos de formação. Sim, Então, exato. tinha pessoas que não tinham uma formação muito grande, e isso realmente dificultava, e faltava uma escola. Outro indivíduo que foi muito importante foi Raimundo Lúlio. Ele foi outro crítico muito grande da falta de exposição na igreja. Ele, na sua vida, ele teve 3 propósitos principais, que foi dedicar-se a Cristo, escrever livros contra os erros dos infiéis, que foram vários que ele escreveu, e fazer mosteiros que ensinassem as línguas dos sarracenos e dos pagãos. Ele reconheceu muito isso, da falta do idioma, como era o que faltava para aprender, porque ele passou uma situação muito parecida numa missão que ele foi para o Marrocos, só que ele teve uma falha enorme para conseguir se comunicar e acabou cobrando um escravo mouro que acabou ensinando árabe para ele. Ensinar os outros acontecia. Tem também o relato do Monte Corvino, na China, que ele acabou comprando 40 crianças. Lá se vendia como escravos, mas ele acabou comprando essas crianças e resolveu educá-las. Comprou e as instruiu. E já que ele instruiu essas crianças a aprender os idiomas que o tal Monte Corvino falava, ele conseguiu aprender através dessas crianças que foram crescendo o idioma tártaro e a escrita tártara. E assim foi tendo maiores facilidades para fazer conversões. Só que mesmo assim não era a coisa mais fácil. Existia muita essa expectativa no Papa de conseguir converter o rei mongol ao cristianismo. Só que o rei mongol não estava nem muito aí para ele. Até o pessoal ali do Extremo Oriente não estava muito querendo se converter, não. Então, muito das missões dele que eles fizeram eram totalmente frutíferas. Não tinha exatamente pessoas suficientes para fazer evangelização e nem mesmo pessoas capacitadas para fazer todo esse processo. E essas foram as grandes dificuldades que eles enfrentaram. Mas esses empecilhos começaram a tentar solucioná-los, principalmente com o Concílio de Viena. O Concílio de Viena ele acabou inserindo cursos de idiomas nas 4 principais universidades da Europa no momento, que eram a de Paris, Oxford, Bolonha e Salamanca. E os idiomas que eles resolveram fazer a inserção era o hebraico, o árabe e o caldeu, que já era um grande avanço, queira ou não. É um grande avanço porque já ia se aprender esses idiomas ali do Oriente, o árabe, por exemplo, que era muito importante ali, porque era o que fazia a ponte entre o Extremo Oriente e o próprio Ocidente. Muitos mercadores árabes saíam da Rota da Seda e iam para a Europa, ou seja, era necessário esse idioma até mesmo por questões de comercialização, e não só de evangelização. Mas uma vez que conheciam o idioma do outro país, eles conseguiam ter muito mais sucesso nesse processo. Eu quero ouvir mais a voz da Yara. Não. A questão das línguas, eu acho que é importante, né? Uma dificuldade a mais que tinham os franciscanos é porque eles não tinham escola, não tinham mosteiros, né? Eles já viviam direto nas comunidades, então eles não tinham oportunidade de estudar como as outras ordens, né? Que não eram as mendicantes. Então tinha um estudo formal e daí tinha mais facilidade com línguas. Então, para os franciscanos, essa foi realmente um adicional de dificuldade à questão da língua. Imagina, línguas que eles nem tinham contato nenhum, nunca tiveram, basicamente. Eu acho que daí dá para fazer um paralelo ali com que eles foram buscar, né, aquele pessoal ali na Germânia ali e tal, que hoje é a Alemanha, né? Eles foram buscar ali no Império Tártaro, na Mongólia, que nem o Marco tinha falado, e só depois eles foram ver, poxa, tem ali os árabes que podem nos ajudar, né? Mas sempre foi, bem complicado mesmo, né? Aliás. E pelo menos eles conseguiram deixar alguns relatos pra gente, né? Só que os relatos têm diferenças. Como eu cheguei a comentar, o Rubruck, ele foi por iniciativa própria, né? Mas os demais eram mais enviados pelo Papa, em outras missões também. Mas eles deixaram muitos relatos pra gente do que eles viveram. Por exemplo, o Carpini, ele acabou... Foi ele que tentou convidar os mongóis a se converter ao cristianismo, não é? Mas também tinha essa característica de uma viagem de reconhecimento, de reconhecer os mongóis. E durante essa viagem, muitas das descrições que ele fez dos mongóis eram um pouco do detalhe do cotidiano deles, como vestuário, crenças, alimentação, ritos de matrimônios e até mesmo funerais. E, obviamente, ele foi enviado por um reconhecimento do inimigo. Então, é claro que ele também se instruiu sobre as práticas bélicas dos mongóis, sobre as armas que eles utilizavam. E assim, os cristãos poderiam ter algum reconhecimento e, quem sabe, talvez acontecesse alguma guerra, eles poderiam estar preparados. Diferente de outros textos, de outros viajantes, como o Odorico, né, de Pordenone, que ele acabou falando muito sobre os seus 16 anos na China.
mas o seu relato principal é os lugares onde ele passou, os produtos e as tais maravilhas do Oriente, que a gente tanto vê lá no Renascimento. Não sei se exatamente são as especiarias, mas pelo menos são muitos os produtos que não existiam na Europa, mas que existiam ali no Oriente. Ele se surpreendia, uma novidade, uma coisa nova, não é? E, inclusive, ele deixou também um relato sobre o martírio de 4 frades franciscanos na Índia. A gente não tem muitos detalhes, tudo que a gente sabe é esse documento do nosso querido Pordenone, mas ele fala de um martírio de 4 indianos na Índia, que infelizmente era uma coisa também que acontecia. Apesar de tentar a conversão também podia levar muitas vezes à morte, ao martírio, que é uma realidade para aquela época, queira ou não. Então ele acaba falando sobre esses tais bispos que foram martirizados ali na Índia. Então é isso, gente. Eu preciso assistir lá a segunda parte da minha aula. Acho que vamos encerrando por aqui, né? Ah, com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por ter participado desse podcast. Espero que tenham curtido bastante e um forte abraço do Marco. Valeu, gente. Não esquece de curtir, seguir na página do Instagram e também seguir aqui no canal do YouTube. E forte abraço aí para todo mundo. É isso, pessoal.